A paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe e vos guarde. Tenho dado uma parada de gravar os vídeos, por causa que o meu telefone deu um problema, e aí eu não estava conseguindo gravar os vídeos. Mas o meu filho Arisson deu uma arrumada no telefone, e aí eu vou começar a gravar os vídeos novamente. Que Deus sempre abençoe a cada um dos irmãos. Já estava sentindo falta dessas gravações, de sempre ter o nosso diálogo, a nossa meditação na palavra de Deus. Mas, uma vez estamos aqui, juntos, para aprendermos do Senhor Deus que fez os céus e a terra. E a palavra a qual nós vamos meditar hoje, irmãos, se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 35, 36 e o versículo 37, que diz assim: Então Filipe, abrindo a boca, começou nessa escritura lhe anunciar a Jesus. E indo eles a caminho, chegaram ao pé de alguma água, e disse-lhe o eunuco: Eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então aqui, irmãos, se encontra um dos versículos-chave para o cristão ser batizado nas águas. Glória a Deus. A única coisa aqui que Filipe descreve que impede de uma pessoa ser batizado é se ele não crê de todo o seu coração. Mas se aquela pessoa crê de todo o seu coração, então é lícito que seja batizado. Louvado seja o nome de Jesus. Eu trago esta palavra esta manhã porque um determinado rapaz, ele me indagou acerca do batismo nas águas, perguntando como era que nós fazia na Igreja Assembleia de Deus. E eu falei para ele que nós fazia desta forma. Quando uma pessoa aceita a Jesus, nós começa a ensinar ele, a discipular ele. E se depois da aceitação dele, com 2 meses, 3 meses depois, tiver programação de batismo, e aquela pessoa que aceitou a Cristo tiver desejo de ser batizado, a gente já faz o batismo dele nas águas. Ele dizendo que aonde ele congrega, não faz logo o batismo e tem que cumprir algumas regras. E, no mínimo, tem que ser discipulado por 1 ano. E também só batiza se for casado. Eu disse para ele que se uma pessoa mora junto, é lícito que eles se casem para primeiro ser batizado, que nós também seguia esse patamar, mas não tinha um tempo determinado para que a pessoa fosse batizado, nem solteiro e nem aquele que estava junto com uma mulher. O que estava junto com a mulher
ele precisava unicamente de casar-se e, casando-se no civil, já estava liberado para ser batizado, se ele tivesse desejo de ser batizado. Porque é assim que funciona. Porque não existe determinadas regras na Bíblia para que uma pessoa seja batizada nas águas, a não ser que ele tenha alguns vícios, como tomar bebidas fortes, jogo, algo que impeça. Mas ele não tendo, e se ele crê de todo o coração, não impede que ele desça as águas. Seja ele uma pessoa solteira, um jovem, ou seja ele uma pessoa que já possui a sua esposa, se não tem vício nenhum e é casado no civil, a gente já faz o batismo. Aí ele falou para mim que na igreja em que ele estava congregando, ela só batizava quando fosse casado no civil e também casasse no religioso. E essa área, irmão, é bem interessante. É bem interessante. Eu não quero aqui tirar os méritos dessa área que eles exigem que seja casado no civil e também case no religioso, porque são coisas que faz sentido, porque quem fez o casamento foi Deus, quem abençoou o casamento foi Deus. Então que a gente, quando casar no civil, também venha receber a bênção de Deus através do pastor da igreja. Aí eu falei para ele, disse, olha, eu não posso dizer que a sua igreja está errada, mas também não posso dizer a você que você casando no civil, você tenha impedimento de ser batizado. Aí ele falou para mim, disse assim, mas lá é assim, o casamento no civil, para eles não tem serventia nenhuma. Aí eu disse, olha, de não ter serventia, isso aí eu não posso dizer para você que o casamento no civil não tenha serventia. Que o casamento no civil tem serventia sim. Ele é um controle do governo civil para a civilização. Então ele tem sim, e porque Deus determinou que nós obedecesse às leis. E como é um casamento para deixar tanto o homem como a mulher perante os homens, para não estar errado perante os homens, ele tem serventia sim. Nós não vamos estar sendo descumpridor da lei do nosso país, do nosso estado. Então ele tem serventia sim, mas se é do nosso desejo casar no religioso, a gente casa no religioso também, porque ele é algo que é importantíssimo para Deus, porque é ali aonde você vai ser apresentado a Deus, você e a sua esposa, apresentado a Deus como casal, em que Deus vai derramar as bênçãos dele sobre você e a sua esposa. Convém que todos casem no civil e no religioso, porque a bênção de Deus, ela tá, glória a Deus, no religioso. Mas no casamento civil não tem bênção? Tem.
porque Deus não faz exceção de pessoa. Mas o casamento civil já está dizendo, é casamento civil, é civilização, é um controle governamental, é uma ordenância do governo. Quem quiser ler a Constituição, ele vai ver lá que na Constituição vai estar falando sobre isso que eu estou dizendo. É um controle governamental. Porém, eles usam a base bíblica. Lá vai estar citado até alguns versículos bíblicos na Constituição do casamento, na Constituição brasileira. E alguns compromissos que o governo teria que ter com o casal e compromisso do casal com o governo. Então, se você casa no civil, você tem já livre para se batizar nas águas. Porque Deus vai te abençoar e você vai estar perante Deus e os homens. Casa-se no religioso para ser ministrado uma bênção de Deus na sua vida através de um ministro de Deus. Porque o juiz é o ministro dos homens. Juiz é instituído pelo Estado, pelo país, e não por Deus. E não por Deus. Mas o pastor da igreja, o evangelista, o presbítero, eles são ministro erguido por Deus. Esses dá a bênção, ministra a bênção de Deus na vida dos seres humanos na terra. Louvado seja o nome de Jesus. Aí ele falou para mim que eles só batizavam nas águas depois que fazia o casamento religioso. E segundo ele, cobrava para fazer este casamento. E nós não vamos encontrar nenhuma passagem na Bíblia que vá dar ênfase para que a gente cobre pelo um casamento. O casamento é uma celebração religiosa, é a ministração da bênção de Deus sobre a vida de um casal. Como deveremos cobrar? Jesus ensinou a nós que aquilo que nós recebemos de graça dás. Então não deve se cobrar nem por batismo nas águas e nem por casamento. Quem cobra é o governo. O governo quer que você case para que ele saiba que você tem um compromisso, que você casado vai deixar semente para o futuro, para o crescimento do país, e ainda te cobra para isso. Mas a igreja não. A igreja faz o casamento e o batismo nas águas porque são ordenanças de Deus para a saúde espiritual de cada cristão. Então não se devem cobrar para batizar e para fazer casamento religioso. O governo cobra e nem eu e nem você vai discutir com o governo porque ele cobra. É instituição dele, ele instituiu e quem institui manda sobre a sua instituição. Então que Deus abençoe a cada um de nós e que nós fique ciente disso. Que quem ministra a bênção de Deus na vida dos cristãos, na vida de um casal, é o pastor da igreja, não é juiz. Juiz faz casamento civil.
O juiz pode até ministrar uma bênção de Deus na sua vida, mas você não sabe, não conhece o juiz, não sabe os atos da sua vida, as práticas que ele tem e como é que a bênção de Deus vai ser ministrada na sua vida. Agora, salvo se nós encontrarmos um juiz que seja cristão. Aí ele já faz um casamento com efeito religioso e porque ele tem autoridade para fazer um casamento religioso, porque ele é cristão. Mas aquele que não é cristão, que pouco entende do que Deus quer para o ser humano e que não tem autoridade de Deus para ministrar bênção em nome de Deus, como é que o casal recebe uma bênção dessa forma? Assim não recebia, deixava que todas as pessoas na terra, seja ela bom ou ruim, seja ela salteador ou não, seja ela assassino ou não, ministravam a bênção na nossa vida. Não precisava Deus ter erguido, Deus ter descido do céu, fazido um sacrifício por nós e ter elegido a sua igreja na face da terra. Tinha deixado a nação da forma que ela estava. Então, quem ministra a bênção de Deus na vida dos seres humanos é o ministro de Deus. É o pastor, o evangelista, o presbítero, o irmão comum, porque eles também são ministros de Deus. Desculpa a palavra de irmão comum, por causa que eu me expressei dessa forma para expressar sobre o ato eclesiástico, que é um irmão que ainda não é um diácono, que é o irmão que não está no meio da área eclesiástica. Mas o irmão, após aceitar a Cristo, a irmã, após aceitar a Cristo, ela e ele está habilitado para ministrar a bênção na vida de qualquer pessoa. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos. Glória a Deus. Aqueles que não são inscritos no canal, se inscreva. Glória a Deus. Aperte o sininho para receber as notificações. E os que já são inscritos, glória a Deus, dê o seu like, louvado seja o nome de Jesus, faça o seu comentário. Ninguém, irmão, é conhecedor de tudo. Você fazendo o seu comentário ou fazendo a sua pergunta de dúvida que fez, eu vou buscar a responder ao irmão pela palavra de Deus, para que eu e o irmão entre no bom entendimento das coisas de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe e vos guarde e vos dê a paz, em nome de Jesus.